vou apresentar para vocês uma IA maravilhosa. Na verdade, um Copilot. Enquanto o Google não lança o seu Copilot aqui no Brasil, enquanto a Microsoft também ainda não tem toda a sua usabilidade dos Copilots, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar uma solução para isso que vai se tornar basicamente o seu assistente pessoal. Você vai adorar para estudar, para aprender, para resumir. Isso vai fazer muita diferença na sua vida, pode acreditar. Então não saia do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, você vai amar o conteúdo desse vídeo. A plataforma que eu vou falar hoje é SciSpace. É um Copilot, é um website, uma plataforma de ciências que tem uma extensão para o Google Chrome ou para o Edge ou para qualquer navegador baseado em Chromium. Então vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou apresentar para vocês a proposta do site deles. Então aqui dentro da própria plataforma você pode encontrar inúmeros, milhares mesmo, de artigos científicos de todos os tipos falando de vários assuntos. Então eu posso vir aqui procurar por papers, por artigos, por autor, por instituições, por tópicos, por jornais, por conferências, por questões. Então eles possuem uma gama gigantesca de publicações aos quais eles são parceiros, às quais eles trabalham. Então, só por isso aqui você já vai conseguir fazer os seus estudos de maneira mais avançada. Uma das coisas mais legais desse site, e eu vou mostrar para vocês, não é nem essa parte aqui onde tem os autores, essa parte cientista. Até é, mas é muita coisa em inglês, né? O que tem de legal é você fazer um upload em PDF para você estudar aquilo que você já possui na sua máquina, no seu computador, que você precisa ler, estudar para uma prova ou para fazer os seus próprios artigos. Então eu vou clicar aqui ó, em Upload PDF. Eu já tinha feito com o meu currículo ali só para brincar, para testar. Eu peguei aqui um artigo qualquer de manual de elaboração de artigo científico. É um documento mais antigo, se eu não me engano é de 2017, mas é justamente para a gente fazer o teste no vídeo aqui. E ele tem várias funções, tá? Esse Copilot aqui no site. Várias funções mesmo. Por exemplo, eu posso clicar aqui e selecionar uma tabela. Ele interpreta a tabela e faz cálculo matemático, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele, resuma o assunto do artigo. Como eu falei, eu já vim aqui em cima e já coloquei em português do Brasil. Então, ele já entende português e responde em português. E mesmo que eu pergunte em inglês, ele vai responder sempre em português. Mesmo que o texto aqui esteja todo em inglês, ele vai interpretar em português. Então, se você não fala inglês muito bem, você pode vir aqui e pedir para explicar, selecionar uma área inteira e traduzir. Você pode fazer isso de forma bem detalhada, inclusive, tá? Ó, o artigo discute a metodologia usada em um trabalho de pesquisa. Ele enfatiza a importância de descrever claramente como o trabalho foi executado, incluindo o objeto de estudo, estratégia de pesquisa, tipo de pesquisa, população ou amostra, coleta de dados, método de processamento e técnicas usadas. Então aqui eu não vou ler tudo, mas o que ele fez? Ele resumiu todo o artigo. Foi bem legal essa parte. Outra coisa que eu posso fazer é vir aqui e selecionar uma área. Eu seleciono essa área número 4 e eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um sumário, pedir para ele explicar, né? Eu vou fazer o seguinte, ou relatar os papéis, eu vou explanar aqui, ó, pedir para ele explicar essa parte. Então eu selecionei uma área do texto e pedi para ele fazer um resumo ou explicar para mim melhor, talvez eu não tenha entendido. Ele altera as palavras de uma forma bem técnica, tá? De uma qualidade muito alta, inclusive. Olha só, eu destaquei um texto, uma área, e pedi para ele fazer uma análise. E ele colocou aqui, ó, o texto destacado está discutindo a estrutura e o tamanho necessário de um manuscrito para artigo científico ou projeto final. O manuscrito deve ser escrito de acordo com as diretrizes da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e deve ser digitado em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento de 1,5. Rapaz, ele explicou aqui, ó, detalhadamente esse parágrafo. Muito legal. Isso aqui, gente, as possibilidades são enormes. Você pode transformar esse copiloto no seu parceiro de estudo. Ele vai te ajudar. Imagina você está aprendendo uma língua. Você pedir para ele traduzir, você pedir para ele explicar a utilização da gramática daquela língua. Você pode perguntar para ele como funciona a sintaxe de um texto. Enfim, você pode fazer um monte de coisa aqui. Só que eu vou mostrar algo mais legal ainda para vocês. Se você clicar aqui, ó, Copilot for Chrome, você pode instalar ele como seu copiloto. E você não vai precisar usar no site mais. Você pode fechar o site. Eu estou com ele instalado aqui já. Você vem aqui instalar, tá vendo? Remover, no meu caso, né? Porque eu já instalei. Você pode clicar tanto aqui, ele vai abrir, ou aqui na direita, tá vendo? Launch Copilot. E eu abri um site aqui, ó, Cielo Brasil, que é onde
é um dos maiores, ou se não o maior, site de pesquisas científicas do Brasil. É um periódico, né? Onde tem várias publicações de artigos científicos. Eu vou pegar um qualquer aqui, para mostrar para vocês que você pode, inclusive, ler um site com ele, utilizar ele em qualquer tipo de site. Então eu vou clicar aqui dentro do Cielo, em um qualquer aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó, que é recente, do dia 12 de maio. Ó. Então quando eu cliquei ali, ele abriu esse site e abriu aqui essa aba do Copilot. Então, se eu clicar aqui e abrir o Copilot, eu posso começar a fazer uma leitura melhor desse site. Olha só, o Copilot já abriu. Então, eu posso vir aqui, aguardar ele carregar, é claro. Eu já usei bastante o Copilot, então tem algumas mensagens anteriores. Isso é legal porque fica salvo, né, as mensagens. Mas eu posso vir aqui e perguntar aqui, ó, resuma o texto do site. Quando eu faço isso, ele vai resumir para mim sobre o que está sendo falado aqui. Então, quando eu vim aqui e pedi para resumir o texto do site, ele escreveu o seguinte: a revista Bactiniana é uma plataforma interdisciplinar para pesquisa e estudos no campo dos estudos da linguagem. Abrange várias áreas, como filosofia da linguagem, literatura, artes, jornalismo e educação. A revista tem contribuições dos anos de 2009 a 2018 sobre várias formas de discurso, como pinturas, ilustrações, música e teatro. A revista é avaliada em diferentes áreas na plataforma Sucupira. Os leitores e autores colaboradores da revista podem ser observados em suas páginas de mídia social no Facebook e Instagram. Ou seja, eu já sei que é uma revista, já sei que trabalha com Facebook, usuários do Facebook e recebeu bastante citações nos últimos anos. Muito legal mesmo. E se eu selecionar uma parte do texto, por exemplo, eu já fiz isso aqui em cima, quer ver? Ó? Eu selecionei essa parte do texto aqui, ó, do Facebook, essas duas aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó, do Facebook, onde o período já recebeu. O que acontece? Se eu selecionar, aparece esse aqui, ó, Explain Text. Quando eu cliquei aqui, ó, Explain Text, ele já fez essa verificação, olha só. O texto destacado se refere... Olha só, ele escreveu um texto enorme. O texto se refere a um artigo de pesquisa que discute como a revista Bactiniana interage com seus leitores ativos e responsivos. Aí eles falam aqui o tanto de curtida, explica o que é uma curtida, explica o que é a história do Facebook. Ele fez com 2 linhas, ele fez um artigo aqui explicando. Então você pode utilizar ele como seu assistente na leitura de textos. Esse texto é pequenininho, então não tem muito o que ver nele. Mas o que eu quero fazer também é pegar uma notícia. Uma notícia aí qualquer. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Clicar aqui, ó. Petrobras anuncia fim da paridade da importação do petróleo e nova política de preços para combustíveis. Então eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clico no copiloto, ele abre o copiloto aqui. Eu vou pedir para ele resuma a notícia. Às vezes eu não quero ler. Olha só o tamanho da notícia. É muito grande. Então eu vou pedir para ele resumir para mim, para eu entender melhor sobre o que está falando. Olha lá. Ele falou o seguinte: a petrolífera estatal brasileira, Petrobras, anunciou uma nova estratégia de preços para seus produtos e combustíveis. A nova estratégia priorizará o custo alternativo do cliente como o valor a ser priorizado na precificação e no valor marginal para a Petrobras. A empresa não seguirá mais o mecanismo automático anterior de ajuste de preço de acordo com as flutuações do mercado internacional. Em vez disso, o novo formato evitará a estagnação de preços e ajustes de maratona. A empresa continuará seguindo referências internacionais e mantendo a competitividade interna. Competitividade, Petrobras? Bem, a nova estratégia de preço será discutida em detalhes na próxima semana. Então eles vão detalhar na próxima semana como funcionará esse novo dispositivo de paridade dos preços do petróleo e automaticamente dos combustíveis. Cara, muito legal. Olha só, ele resumiu para mim a notícia. Se eu quiser utilizar essa notícia aqui e no meu blog ou no meu Instagram de notícia, eu posso usar. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no próprio Copilot dele e eu vou apresentar outras ferramentas que ele tem. Se eu vir aqui, ele tem aqui, ó, Citation Generator. Se eu clicar aqui no Citation Generator, eu já tinha criado alguns aqui, olha. Eu posso vir aqui, então Ctrl C, um Ctrl V, automaticamente pedir para ele citar. Eu copiei o link da notícia e vou pedir para ele fazer uma citação para mim. E aqui em cima eu também posso escolher, tá, a forma que eu quero que ele cite. Aqui eu deixei a forma básica, que é do estilo americano, e ele apareceu aqui, ó, Petrobras anuncia fim da paridade da importação. Ele colocou aqui a citação, o nome da notícia, a data que eu acessei, em português, e o link abaixo. Economia G1 e o link abaixo. Ou seja, eu poderia pegar esse texto aqui que ele resumiu, colocar no meu Instagram e colocar a fonte. Pronto, tá ali a notícia, resumido, perfeitinho, bonitinho, sem problemas de plágio. E aqui eu poderia clicar e ver quais o estilo de citação. E tem, olha, inúmeros. Será que ele tem ABNT aqui? Vamos ver.
ABNT. Tem, ó. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu clico aqui, vou clicar aqui novamente, colocar o mesmo link. E aí, se eu quisesse utilizar isso numa monografia, num artigo científico, eu já estaria fazendo a citação de acordo com a ABNT. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E esse copiloto ele pode se tornar seu assistente de estudo para estudar línguas, para estudar artigos para um concurso, estudar para um vestibular e também para você montar o seu artigo científico, montar sua monografia, sua tese, enfim. Ele colocou aqui em negrito, ó, Petrobras anuncia fim, disponível em... Aí vem o link, né? E aí acesso em 16 de maio de 2023. Muito legal. Então eu posso vir aqui copiar e já vou colar lá no meu artigo ou na minha rede social que eu estou citando essa notícia. Uma outra coisa que tem de legal nesse site é o Paraphraser. Esse Paraphraser aqui, ele é muito legal, só que você tem que usar com muita sabedoria. O que ele faz? Ele pega um texto de uma pessoa. Olha só, eu peguei um texto dos Bakhtinianos aqui, daquele site aqui do Cielo, né? Que a gente viu lá no começo. E eu coloquei aqui, ó, pelos estudos bakhtinianos, sabemos que o leitor, ao perceber e compreender o significado linguístico, blá blá blá, é um texto de artigo. E pedi para ele escrever parafrasear, né? Com uma linguagem empática. Ou seja, de uma forma que qualquer pessoa mais simples entenda. Então, a partir dos estudos da Bakhtin, obtemos uma visão sobre o papel ativo e responsivo do leitor na percepção. Ou seja, ele refez os 2 parágrafos com outras palavras, com outra entonação, para que o usuário que vai ler tenha acesso. Então eu posso pegar esse texto agora e colocar na minha monografia, na minha tese, no meu site, em todos os lugares. E aí eu posso fazer a citação, porque o ideal de uma parafrase é você copiar, não tem problema nenhum, refazer, né, o texto com suas próprias palavras e citar a fonte. A gente aprendeu isso lá na faculdade, lá alguns anos atrás. Então, por exemplo, ao invés de eu copiar e colar literalmente, que seria um plágio, eu vou lá e faço uma parafrase. Se eu não colocar a fonte, pode se tornar um plágio. Então eu vou lá e coloco a fonte e fica legalzinho, bonitinho. Então, ao invés de eu ter que reescrever com a minha mão ali, ou quebrar a cabeça para reescrever um texto, tentando achar as palavras, eu posso vir aqui no SciSpace e fazer esse trabalho para mim e não estou cometendo nada errado, tá? Parafrase é legal desde que você cite a fonte. Tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado de meus pupilos da internet. Tá? E você pode escolher até o tipo de linguagem. Aqui eu coloquei empático, mas eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero fazer uma linguagem acadêmico. E coloco rephrase. Provavelmente ele vai fazer uma linguagem muito mais acadêmica e vai colocar a citação do texto aqui, ele vai manter. Pode ver que na empática não tem citação. Por quê? Porque é para utilizar em blogs, em redes sociais, então não necessariamente precisa ter. Mas precisa citar a fonte. Ah lá, não falei? Olha, ele reescreveu com as próprias palavras, mas ele manteve um estilo acadêmico. Do ponto de vista dos estudos bakhtinianos, entende-se que o leitor, ao perceber e compreender o significado linguístico do discurso, assume simultaneamente uma posição ativa e responsiva. Putz, isso é muito legal. Uma linguagem muito mais técnica, muito mais voltada para a academia. Então, nós temos aqui essa outra ferramenta. Nós também temos o AI Detector. Eu não vou mostrar ele porque ele só funciona em inglês até o momento. E mesmo funcionando para o inglês, nós sabemos que as inteligências artificiais estão cada vez mais avançadas na linguagem, parece um ser humano. Então, pode ser que a detecção não funcione tão bem. Por exemplo, detecte um texto que é de IA, mas não foi IA, foi um ser humano que escreveu. Então, o próprio site fala para a gente utilizar várias fontes de investigação para dizer se o texto é ou não feito por IA. Bem legal a ferramenta, então nós temos aqui, já expliquei para vocês o Paraphraser, já expliquei para vocês o gerador de citações, e aí eu vou fazer uma última brincadeira. Então galera, eu fiz o seguinte, eu peguei um livro qualquer da internet, dentro de um drive, que é sobre mitos gregos, e fiz algumas perguntas para eles, dentro do Copilot. Por exemplo, eu pedi para ele resumir em 2 linhas, e ele resumiu, ó, o livro contém várias histórias, incluindo Odisseu e o Cíclope e o calcanhar de Aquiles, e se concentra no retorno de Odisseu. Então aqui, agora eu já sei que esse livro fala de várias histórias de mitos gregos reescrito por Paulo Sérgio de Vasconcelos. Perguntei, resuma em um parágrafo a história de O Calcanhar de Aquiles. Ele resumiu, ó, a história de O Calcanhar de Aquiles é sobre o herói grego Aquiles, que era invulnerável, exceto pelo calcanhar. Durante a guerra de Troia, Aquiles foi baleado no calcanhar com uma flecha e morreu. A frase calcanhar de Aquiles agora é comumente usada para se referir à fraqueza ou ao ponto vulnerável de uma pessoa. Que legal, cara. E aí eu fui descendo aqui e fiz um teste. Eu fechei essa página e reabri aqui para ver se ficava salvo. E fica salvo. Isso é muito legal.
fica salvo. Então, se eu fechar aqui, ó, essa página da Petrobras da Globo, por exemplo, e vir aqui no globo.com novamente, olha só, e clicar na notícia, tá aqui a notícia. Se eu abrir o Copilot dentro dessa página, ele vai abrir o Copilot que eu usei na página. Então ele vai ter um histórico guardado sempre. Então a gente, aqui ó, falei, olha lá, Petrolífera Estatal Brasileira anunciou uma nova. Cara, isso é muito legal. É muito legal porque eu posso continuar estudando. Se for um livro muito grande, eu posso ir estudando e aqui na direita eu gerando os textos, gerando as perguntas e aqui vão ficar as respostas. É uma mão na roda para estudar. Então, ficou salvo aqui. Eu até perguntei de novo, ó. Resumo o livro em um parágrafo. Ele fez o mesmo parágrafo, o mesmo resumo. Muito legal. Eu vou pedir aqui, ó. Resuma a história de Odisseu. Tô pedindo para ele resumir. Cara, eu não desci o livro, eu deixei tudo aqui na capa. Eu tô só conversando sobre o conteúdo do livro sem nem ter rolado o livro. Isso é muito incrível. Olha só, ele resumiu, olha só. A história de Odisseu, também conhecido como Ulisses, é um poema épico da mitologia grega que conta a história de sua viagem de 10 anos para casa após a Guerra de Troia. Ao longo do caminho ele enfrenta vários obstáculos, incluindo a ira do deus marinho Poseidon, a tentação da feiticeira Circe e a atração das sereias. Com a ajuda da deusa Atena, Odisseu finalmente volta para casa em Ítaca, onde deve derrotar os pretendentes que disputam a mão de sua esposa em casamento. Cara, que legal, ele resumiu. E agora deixa eu perguntar, eu não li o livro, então eu vou perguntar. No livro fala sobre Hércules? Perguntaram para ele se dentro do conteúdo do livro ele fala sobre Hércules. Não sei, eu não li. Então, e tem 136 páginas, tá? Para deixar claro aí para vocês. Olha lá, ele respondeu. O livro menciona Hércules, mas não é o foco principal das histórias. É porque tem muitas histórias, né? Uma das histórias do livro é sobre Hércules e seus 12 trabalhos, que ele empreende para espiar por matar sua esposa e filhos em um ataque de loucura. Os trabalhos incluem tarefas como matar o leão de Nemeia e capturar o javali Erimantian. Cara, que legal, mano. Que legal. Então você pode utilizar o Copilot para falar sobre o que fala o livro, o que tem dentro do livro. E você pode vir aqui, pegar um trecho qualquer, marcar ele e pedir para ele fazer um sumário. Possibilidades são muitas. Então você desse lado aí, testa bastante, utilize a ferramenta, o link vai estar aqui na descrição para vocês utilizarem. O que acharam do Copilot da SciSpace? Eu amei, adorei e trouxe para vocês hoje essa opção. Aqui nesse canal é um canal onde eu trago para vocês sempre boas opções de informação, de IAs e muitas outras coisas voltadas à inovação. Antes de encerrar o texto, eu gostaria de mostrar para vocês a nossa exposição na Expo Art, a primeira exposição aberta de arte feita com inteligência artificial do mundo. Eu fiz um vídeo ontem aqui no canal explicando como você pode publicar a sua imagem igual essa pessoa, o Guto fez aqui, ó. O Guto postou essa imagem do tema Cascavel do futuro e colocou as redes sociais dele. Então é uma forma de você também divulgar o seu trabalho e as suas artes. Se você tiver desejo de participar dessa Expo Art, é só você assistir meu vídeo antes que eu explico tudo lá. Não vou explicar aqui novamente. Siga-me também nas redes sociais, entre no Discord, participe do nosso Discord. Lá nós temos um conteúdo muito legal. Nós também temos o nosso Telegram, onde nós estamos começando a trabalhar agora. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Vamos valorizar o nosso trabalho, comenta também sobre esse vídeo e sobre o Copilot. E se você usar esse Copilot, esse SciSpace, diga aí para mim o que você achou. Vamos divulgar para todo mundo? Um abraço e até o próximo vídeo.